Olá, meus amores, tudo bom? Espero que vocês estejam bem aí, tá? Tenham tido uma boa produção hoje nas pontes de macarrão. Tento ajudar o máximo que eu posso. E tô aqui gravando esse vídeo para passar para vocês um tópico que vai ser importante, vai cair na prova integrada, que é a questão sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tá? É um assunto que é abordado no capítulo 2 do livro de vocês, quando a gente vai falar das relações russas, né, a questão da Rússia e a Europa, a geopolítica e os conflitos que existem na região, né, em torno da Rússia, a região do Cáucaso, Geórgia, a questão de Catalunha na Espanha, né? São vários os conflitos que atingem a Europa e, para começar, a gente vai falar sobre a Rússia. Só que, para ser mais específica, não vai dar tanto tempo de falar, né, tudo o que precisa ser falado, e eu não posso deixar de abordar um tema tão atual como a guerra da Ucrânia. Então, quando a gente vai analisar esse contexto da guerra da Ucrânia, a gente tem que entender que é um contexto social, político e econômico, ok? Então, a gente fala de social. Por quê? Ai, vontade de espirrar, calma aí. Desculpa. Social por quê? A Ucrânia é como se fosse um berço da ocupação do território russo, né? Então, dentro do território da Ucrânia, a gente encontra uma população que tem ali características sociais, linguísticas, religiosas, que se aproximam muito das características russas. Então, antes mesmo da Rússia ser essa potência que a gente viu, né, nos conteúdos anteriores, que está associado ali ao período da Guerra Fria, pós-Revolução Russa e tudo mais, ela teve um contraste muito grande, uma aproximação, não contraste, uma aproximação muito grande com a Ucrânia, por causa dessas características sociais que se assemelham muito, tá? A própria Ucrânia, algumas áreas da Ucrânia, elas se compreendem como berço da Rússia, tá? Então não tem como afastar, diluir o que a gente entende como características sociais muito próximas. Uma outra característica importantíssima e que tem que ser levada em conta é a questão econômica, uma vez que a maior parte do gás natural utilizado na Europa, né, fornecido à Europa, é russo ou ucraniano, e muitos desses gasodutos passam por ambos os territórios, tá? Então, grande parte, quase 40%, suponhamos, do gás natural é utilizado pela Alemanha, coladinha ali, né, no leste europeu com a Rússia. E a Ucrânia também favorece para esse abastecimento. Então, tem vários motivos e até mesmo da questão geopolítica. Tá? Além do social que eu citei, além do econômico, eu também tenho a questão geopolítica. O que seria a questão geopolítica? É a questão de estratégia. Então, a Ucrânia é como se fosse um tampão da Rússia. Né? Quando a gente fala do território russo, meus amores, a gente tem que falar e pensar num exterior próximo. O que é esse exterior próximo? O exterior próximo seriam os países que estão ao entorno. Né? Lembrando que desde a sua dissolução, quando a Rússia finda a URSS, ela deflagra, leva ao seu fim, ela forma uma comunidade de estados independentes. Esses estados não estão mais tão atrelados a mãe Rússia, mas continuam ali na aba da mãe Rússia, né? Mas agora são autônomos, são independentes. Então, desde a formação, né, do Estado da Ucrânia em 91, porque antes ele era anexado à Rússia, né? E aí em 91 ele ganha sua independência, ele se torna um Estado independente. Só que essa autonomia, durante muito tempo, ele vai estar relacionado diretamente com os interesses da mãe Rússia. Então, vigiar esse exterior próximo é manter um total controle sobre esses países, e é o que a Rússia vem fazendo até então com a região da Ucrânia, né? Então, é um contato que a Rússia tem diretamente com os países do Oriente Médio, da Ásia, que tá, tem ali, né, o abaixo Oriente Médio, e uma possível invasão territorial, né, acontecendo por esses países. Então, permitir se perder o território da Ucrânia é ficar suscetível a qualquer invasão territorial ali pelo leste europeu ou pelo norte asiático, tá bom? Então a gente tem que pensar nas questões sociais, nas questões políticas, né, nas questões econômicas, como eu falei do controle
dos gasodutos, que a maior parte dos gasodutos passam pelo território da Ucrânia, que são fornecidos pela Rússia, vai passar pelo território da Ucrânia, e a questão geopolítica também para controle, porque, desculpa o barulho, tá? Não tem como aqui porque passa carro toda hora. E a questão da influência geopolítica, uma vez que a Rússia tem que proteger o seu território, porque nunca acabou a rivalidade entre o Ocidente e os russos, ou seja, os Estados Unidos, os países, as potências europeias e a Rússia, mesmo chegando ao fim ali da Guerra Fria, isso nunca acabou, isso nunca findou. Sempre aconteceu essa rivalidade. Onde a gente vê essa rivalidade? Eu quero que vocês percebam que todos os conflitos que existem no mundo, na maior parte deles, um exemplo, quando a gente olha para o estado de Israel, quando a gente olha para a questão da como é que é? Bashar al-Síria, né? Na Síria, com Bashar al-Assad, eu sempre vou ter ou os russos apoiando ou os Estados Unidos apoiando, tá? Então essa rivalidade, ela continua acontecendo, só que agora com interferência dentro dos locais, né? Das áreas de interesse, ou seja, geopolítica pura. Quando a gente vai analisar a guerra hoje na Ucrânia, eu quero que vocês entendam que essa guerra não é de hoje. Ela tem um início ali em 2014, tá? Em 2014 eu tive a Rússia, né, mandando tropas à Ucrânia e anexando na Crimeia. A Crimeia é uma área independente. Vou tentar colocar um mapinha aqui para vocês. Podem perceber que a Crimeia é uma península à parte, né? Ela acaba sendo uma península porque ela está conectada ali um pouquinho ao continente e ela tem uma população pró-russa. Não só a Crimeia, né, que ganha essa autonomia e a Rússia reconhece a sua autonomia e independência e apoia isso e fica do lado da população da Crimeia, mas também duas áreas, né, estratégicas também com maioria população pró-russa, que é Donetsk e Luhansk, tá? Essas duas áreas são estratégias também, mas porque tem a maioria da população pró-russo, pró ao governo russo. Por que essa questão da guerra da Ucrânia se torna uma questão política também? Bom, a Ucrânia, né, ela vai passar por mudanças de governos, né, e governos pró-russos e governos pró-ocidente, pró-atrelados aos interesses do ocidente. Quero que vocês pensem que quando a gente fala em Ocidente, a gente fala hoje de um mundo totalmente organizado. Um mundo totalmente aliado a interesses, né, estratégicos e que facilitam o desenvolvimento econômico dos países que fazem parte dessas alianças. Nós acabamos de estudar a formação dos blocos econômicos. E não só blocos econômicos, mas também como blocos estratégicos, quando a gente fala da OTAN, que ainda existe e é uma organização militar. Quero que vocês percebam também que quando a gente fala da OTAN, a gente fala de uma organização que ela defende a segurança mútua de todos os países que fazem parte daquele bloco, uma vez que qualquer um dos países fosse atacado, todos os outros iriam se unir para contra-atacar e defender aquele país. Então, uma vez a Ucrânia se aproximando da União Europeia, e também se aproximando da OTAN, seria um empecilho, um calo no pé muito grande para a Rússia, tá? E quando a gente fala nessa política, nessa organização estrutural política, esse interesse político que a Ucrânia tem de se alinhar tanto à União Europeia como à OTAN, isso vai passar, né, principalmente pelos governos que vão assumir as lideranças. Claro que governos que entram no poder e são a favor dos russos, né, pró-Rússia, de se alinhar e suprir os interesses da Rússia, se aproximar da Rússia e receber benefícios russos por isso, claro que a população da Crimeia, de Luhansk, de Donetsk não vão aceitar. Né? Então, várias revoltas sociais vão ser realizadas e eu vou ter um contra-ataque do governo e uma defesa dessa população pelos russos também. Tá? Uma outra característica foram a possibilidade, né, de não ser aceitos os governos por essas mesmas populações, que acaba sendo uma minoria,
dentro do estado da Ucrânia, mas tem um poder de voz muito ativo, tá? Tanto que a guerra está acontecendo por causa da revolta causada, dos conflitos, dos movimentos sociais causados pela população dessas áreas, Crimeia, Luhansk e Donetsk, tá? Em 2013, a população ela foi às ruas para protestar, tá, contra o governo. E esse governo ele era totalmente aproximado ali da Ucrânia à União Europeia, e a população dessas áreas não aceitou, fazendo uma retaliação do governo russo contra a Ucrânia. De certa forma, vocês têm que entender que a Rússia não quer perder a Ucrânia por questões econômicas, por questões de interesses geopolíticos, e usa a característica de população presente no território que é alinhada aos interesses russos para poder fazer essas intervenções. Tanto que, quando a gente vai analisar a distribuição das bases militares russas, russas no território, elas estão justamente nas áreas com maioria de população a favor dos russos, tá? Então, eu quero que vocês entendam que é um jogo de interesse, tá? É uma importância para o governo russo, para o Putin manter a Ucrânia anexada ao seu território, ou uma influência muito grande sobre esse território, porque seria um tampão, tá? Ou seja, uma área total de influência em torno ali do leste europeu, onde a maioria dos países já estão voltados para a União Europeia ou para a OTAN, ou participando ali de certa forma da OTAN. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido, espero ter sido clara aqui, né? Infelizmente eu não tô dando aquele poder de voz, de diálogo que a gente gosta de ter na sala de aula, mas espero ter respondido aqui algumas dúvidas, ou ajudado ou auxiliado na interpretação dessa temática, tá? Uma coisa interessante que eu gosto de lembrar é o que está acontecendo agora na Rússia, né? O atual presidente, eu não lembro o nome dele, mas olha, isso foi uma revolta da população, a voz que a população deu, né, totalmente criticando os governos passados, com alto grau de corrupção existente dentro do território russo, dentro do governo russo, na política russa. E aí eles colocaram um comediante. Quando eu li, eu não sabia disso, né? E eu lembrei muito do nosso Danilo Gentili aqui, que ele é comediante e debate muito a temática política. O atual presidente da Ucrânia hoje, ele fazia isso, né? Ele era comediante e nas suas peças, nas suas atuações, ele estava sempre soltando aquela piada ali, criticando a política atual da Ucrânia, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido, espero ter explicado o que vocês precisavam saber, tá bom? Ó, bom projeto amanhã, né, na quarta-feira, dia 9. Espero que vocês arrasem e vou estar lá prestigiando vocês, tá? Abraço!